Olá, sou Glócia Santana e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte das leis naturais do universo. Nós já entendemos que existem leis que regem o nosso universo e, querendo acreditar ou não, nós somos regidos, ou seja, nós somos influenciados por essa lei. Então, é melhor que nós saibamos quais são as leis e que a gente, entre no fluxo do universo e viva em harmonia com as leis naturais do universo. E nós falamos sobre a lei do pensamento. Nós somos aquilo que nós pensamos, né? Então, por isso que é muito importante nós tomamos cuidado com tudo aquilo que a gente pensa, porque tudo que a gente pensa vai se reverberar, vai repercutir na nossa vida. Certo? Depois nós estudamos a lei da vibração, que na realidade é a lei da atração ou vibração, né? Que esse pensamento, ele foi conduzido a um sentimento. E esse sentimento, ele vai vibrar numa frequência para o universo. O pensamento, ele é elétrico e o sentimento, ele é magnético. Então, tudo aquilo que a gente pensa vem para o coração e ele aqui, através do coração, através da vibração, vai emanar uma mensagem para o universo, que é a forma como o universo, ele interpreta aquilo que a gente quer falar. O universo, ele não entende palavras, o universo, ele entende vibração. Depois falamos da lei dos recursos, para que a gente possa entender que o universo, ele é abundante. Sempre vai existir bastante, sempre vai existir sobrando. E como nós fazemos parte do universo, nós também somos abundantes. Nós também temos tudo sobrando. A prosperidade, ela é natural na nossa vida. Depois, agora nós vamos falar sobre a lei do receber, que é uma lei universal também, tão importante quanto as outras. Porque a lei do receber, ele vai diretamente na questão do merecimento. Quantas pessoas você conhece que às vezes você vai dar um elogio, vai dar um presente, a pessoa não precisava você gastar seu dinheiro comigo, ou então você vai fazer um elogio, fulano, você tá tão bonita, não, são seus olhos, não tô bonita não, que roupa bonita, não, é só uma roupinha que eu comprei ali na promoção. A pessoa, ela tem dificuldade de receber. E a lei, o receber é uma lei. Nós temos que nos sentir merecedores para receber tudo aquilo que o universo, ele tem para nos dar. Então, a lei do receber, ela é muito importante e é poderosa para que a gente esteja apto a receber tudo aquilo que o universo quer nos dar. A próxima lei, eu falei um pouco sobre ela, que é a lei da gratidão. É importantíssimo nós sabermos sobre a gratidão, por conta lá que ela é ligada lá com a segunda lei, que é a lei da vibração. E por que a gratidão, ela é uma lei também? Porque a gratidão, ela vai fazer com que você vibre numa frequência muito alta. Lembra que eu falei que o universo, ele não entende quando eu falo por pensamento ou por palavra. O universo, ele entende através do sentimento que eu emano. Então, a gratidão não é aquela gratidão de você só obrigado por isso, obrigado de forma superficial, mas você entender mesmo e se sentir verdadeiramente grato, tanto por pequenas conquistas, pequenas coisas, né? Porque às vezes a gente acha que só tem que ser grato quando acontecer algo muito grandioso, algo muito que vai fazer muita diferença. E não, a gratidão, ela tem que ser exercida nas pequenas coisas. E quando você começa a exercer a gratidão, até dei um exemplo disso lá na vibração, você começa a se sentir melhor, você começa a se sentir bem, porque você verifica, você começa a olhar de forma consciente tudo que está no teu redor. E nós temos muitos motivos para agradecer. E você pode fazer um exercício. Pega um caderno e anota 20 coisas pelo que você é grato. Pode ser coisas pequenas. Eu sou grato, geralmente a gente começa pela família, né? Sou grato
pelos meus filhos, pelo meu marido, pelo meu casamento. Eu sou grata pela minha casa, pelo meu conforto, pela minha cama. Eu sou grata porque todo dia eu tenho o que comer. Eu sou grata porque eu tenho água potável na minha casa. Eu sou grata porque eu tenho internet para estar aqui estudando, para estar aqui querendo melhorar, né, o meu conhecimento. Eu sou grata porque eu tenho um celular. E aí começa a agradecer por essas pequenas coisas. E com isso, quando nós começamos a agradecer, é impressionante. Faz esse teste. Quando a gente começa a agradecer, a gente começa a verificar o tanto de coisa boa que tem na nossa vida e o quanto a gente reclama. Já viu a palavra reclamação? Reclamação, clamação, vamos dividir ela. Ré é para trás. Clamação é você clamar algo. Ah, eu vou clamar isso. Quando você reclama, você está clamando algo para trás. Você está clamando para retroceder. Então, todas as vezes que a gente está reclamando, nós estamos clamando para retroceder na nossa vida. E quando a gente pratica a lei da gratidão, a gente verifica o tanto que a gente reclama. O tanto que a vida do vizinho é que é melhor. O tanto que o casamento da minha amiga é melhor. E aí, quando a gente começa a lei da gratidão, a gente vê o tanto que a gente reclama. E às vezes as pessoas não entendem porque a vida está travada. Porque você não está satisfeito com a tua vida. Porque nós temos que ter uma insatisfação inspiradora. Se hoje você vive uma vida que não é aquela que você gostaria de ser, que isso seja uma inspiração para você procurar uma vida melhor. Não ficar se maldizendo o tempo todo e reclamando. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai criar um sentimento no seu coração. E aí esse sentimento, inconscientemente, você querendo ou não, ele vai mandar uma mensagem para o universo. Reclamação. Reclamação. E cada vez o universo manda para você o quê? Reclamação. E você está o tempo todo andando para trás. Então, a lei da gratidão, ela é extremamente importante, porque a gente começa a verificar o quanto que a nossa vida ela é maravilhosa, independente de bens, né? Porque a maioria só pensa em o quê? Casa, carro e apartamento. E essas são as coisas que são consequências. Isso vai vir como consequência daquilo que você se tornou. É o ser, o fazer e o ter. Primeiro nós temos que ser, depois a gente vai fazer, e o ter é consequência. Só que a maioria das pessoas, elas querem inverter essa ordem, querem ter sem ser. E isso não vai acontecer, porque existem leis que regem esse universo. E para você ter, você tem que ser. Então a lei da gratidão é importantíssima. Eu te desafio a começar hoje. Pega um caderno, anota lá 20 coisas por que você é grata. E todos os dias, ao acordar, agradece. E todos os dias, quando for dormir, agradece por essas 20 coisas, que você vai ver como a sua vida vai ser transformada, né? A gratidão é a alma dizendo obrigada. A próxima lei é a lei da causa e efeito. A gente já ouviu falar aí muito ditado, né? Aquilo que você planta, você colhe. Na realidade, não é nem um ditado, é a lei da semeadura do próprio Criador. Não tem como você plantar abacaxi e colher morango. Você vai colher aquilo que você plantou. E aqui nas leis universais, a gente chama isso de lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que você fizer vai ter um efeito daquilo que você fez. Então, não adianta nós sermos pessoas que faz coisas erradas. Por exemplo, eu vou furar a fila de um banco. Eu vou roubar. Tudo isso que você faz vai voltar para você através da lei do universo. E é por isso que entra aqui a questão da generosidade. Quanto mais você doa, mais volta para você. Quanto mais você doa,
mais volta para você, porque o universo ele entende o quê? Eu tô doando porque eu sou próspera, porque eu sou generosa, porque eu tenho compaixão. E quando você faz isso, você envia uma mensagem através do seu coração para o universo. E o que vai acontecer? Essa causa, ela vai ter um efeito. E qual vai ser o efeito? Vai vir mais disso para você. Então, tudo que a gente vai fazer hoje na vida, a gente precisa estar muito atento às consequências. E é uma vida de justiça, ela te traz uma vida de paz. Quando você tem uma vida onde você está preocupado com você e principalmente com o teu próximo, você vai ter uma vida de paz. Você não vai ser pego de calças curtas aí, alguém te fazendo passar uma vergonha, porque comprou e não pagou, porque enganou uma pessoa, porque passou a perna. Não adianta. Tudo vai voltar para você. Você falou mal de alguém, não adianta. Viver de forma correta te traz paz. E isso que é mais importante. Então, a lei da causa e efeito é uma lei muito forte, né? Que você é uma lei implacável. Às vezes a gente acha, não, quando eu morrer vai ter um juízo lá e lá eu vou pagar pelos pecados. Não, vai ser por aqui mesmo. Até porque os nossos pecados, eles já foram todos pagos. Já foram todos justificados. Os pecados que a gente já cometeu e o que a gente ainda vai cometer, já está tudo pago através do sangue de Jesus. Então, mas esse pagamento não nos exime da consequência. Pago já está no âmbito espiritual, quando você crê, né? Mas vai ter uma consequência aqui nesse plano. Então, a lei da causa e efeito, ela é implacável. E olha só que coisa extraordinária. Todas as pessoas que têm esse entendimento são pessoas que vão ter vidas cada vez melhor, cada vez em paz e cada vez mais feliz, porque usam aqui a regra de ouro, né? Qual é a regra de ouro? Não faça com os outros aquilo que não quero que te faça. Então, toda vez que você segue essa regra e que você tem empatia, compaixão para pensar no próximo, é impossível você fazer uma ação que seja uma ação de prejudicar alguém. E, consequentemente, essa prejudicação que você vai fazer a outra pessoa vai voltar para você através da lei da causa e efeito. A próxima lei é a lei da não resistência, né? Essa é uma lei, assim, que foi uma das leis que, para mim, eu tive que me policiar bem para eu poder entrar no fluxo dessa lei. Porque o que é na resistência? A nossa vida, ela é feita de obstáculos, ela é feita de dificuldades, de desafios, né? Então, todas as vezes que vinham essas coisas para nós, o que nós temos que entender? Que aquilo ali é um processo de aprendizado. Às vezes é um deserto que a gente tem que passar para se aprimorar, para crescer, para ser melhor. Então, a lei da não resistência é simplesmente você desviar. Às vezes chega um obstáculo até nós, um desafio, e em vez de a gente desviar e tentar contornar, a gente quer bater da murro em ponta de faca. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos atrasando o nosso processo de desenvolvimento e de conquista. Então, a lei da não resistência, ela é muito importante, é como a gente tem que ser como a água no riacho. Ela nunca discute com ninguém. O que ela faz? Ela dá um jeito, ela tá descendo no riacho, aí tem uma rocha, o que ela faz? Ela vai ficar brigando com a rocha para poder passar? Não, ela desvia. E a gente tem que ser como esse fluxo de água, né? A gente tem que parar de querer estar sempre no controle de tudo. Isso foi muito difícil para mim, porque eu queria sempre estar no controle. E aquilo às vezes me consumia, às vezes eu não dormia. Tinha um problema e eu ficava pensando porque eu queria estar no controle. E eu percebi que tem coisas que eu não controlo. Então, o que nós temos que fazer? Deixar fluir. É a lei da não resistência, deixar fluir. A próxima lei é a lei do perdão, que é uma lei muito importante também. O perdão, o processo de cura, ele acontece através do perdão, né? Então, nós temos que, de fato, perdoar para a gente se libertar. Quando nós temos alguma mágoa de alguém e que você não perdoa,
o que que acontece? O malefício, ele é pior para você do que para a pessoa que não perdoa. Porque aquele sentimento maléfico, ele fica guardado aonde? Adivinha onde fica guardado o sentimento de mágoa, de raiva, traumas emocionais? Fica tudo guardado aqui, ó, no coração, no inconsciente, né? Que vem como emoção para o coração. E esses sentimentos, qual a vibração que vai emanar para o universo? Então, quando você tem mágoa, trauma, raiva, rancor de alguém que você não consegue liberar perdão, o maior prejudicado é você mesmo. Então, isso é um treino. Talvez, quando você fala, eu perdoo fulano, talvez não foi aquilo de fato do fundo do coração. Mas se você fala uma vez, você fala outra vez, e você começa a pensar, e aí, com o passar do tempo, você vai ver que você vai perdoando de fato aquela pessoa e você se libertou de uma amarra e ali começou um processo de cura. Eu conheço muitas pessoas que são doentes, tanto emocionalmente como fisicamente, porque as doenças do coração, elas começam a ser psicossomáticas, né? Elas começam a refletir no corpo. E eu conheço muitas pessoas doentes, emocionalmente e fisicamente por conta de traumas, por conta de vivências não resolvidas e por conta disso não consegue perdoar as pessoas e a própria pessoa que se afunda que fica doente. Então, quando você perdoa, é um processo de cura, de libertação, você quebra as amarras. A lei do perdão é uma lei mais importante que tem. E eu quero falar algo para vocês que foi uma experiência pessoal. Quando eu entendi a lei do perdão, lógico, eu não quero nada me travando, eu não quero nada me deixando de alcançar ou de viver aquilo que Deus tem para mim. O que eu fiz? Comecei a buscar, voltei lá atrás e comecei a buscar todo mundo que eu precisava perdoar, que eu não queria ficar presa a essas mágoas, tá? Emanando isso para o universo. E aí eu perdoei, né? Algumas eu liguei, pedi perdão, outras mandei uma mensagem, outras eu não tinha mais contatos, então eu fiz uma oração, né, e perdoei aqui no meu coração. Mas eu percebia que tinha certas situações porque quando você perdoa verdadeiramente, quando você lembra daquele ocorrido, não dói. Por exemplo, uma traição, né, falando aqui no âmbito feminino. Quando uma mulher é traída, é algo muito forte para a mulher. Né? Então pode passar tempos e tempos que ela se lembra. Quando você perdoou de verdade, você olha para trás, você lembra e não dói. E quando acontece uma briga em casa, alguma coisinha, você não fica jogando na cara. Agora, se você não perdoou, pode até ter falado que perdoou, mas toda vez que tem uma briga, joga na cara, relembra. O nosso inconsciente, ele não sabe o que é passado, o que é futuro. Se naquele momento que você tá brigando, você traz aquela lembrança, é como se você estivesse revivendo tudo aquilo. E aí você joga na cara da pessoa, você não perdoou. Ou às vezes não joga, mas quando lembra, dói. Também não perdoou. Então, o verdadeiro perdão é quando você olha lá atrás, você vê a história, mas aquilo ali já ficou no passado. Aquilo ali não te aprisiona mais, aquilo ali não dói mais. Ficou como uma experiência, como uma vivência, como um aprendizado. E aí eu peguei, perdoei todo mundo e lembrava da pessoa que tinha me feito mal, não doía mais. Mas quando eu voltava em certas partes da minha vida, doía. E aí foi quando eu fui, mas por que dói? Se eu já perdoei essa pessoa que me fez mal. E aí eu fui perceber que eu não tinha dado o principal perdão, que era o perdão para mim mesma. Porque eu ficava toda vez quando eu voltava lá naquela situação, eu falava, meu Deus, por que eu me sujeitei a tudo isso? Por que essa situação aconteceu? Porque eu permiti, porque eu deixei. E eu ficava aquilo me martirizando. E foi quando eu entendi que eu precisava me perdoar.
Porque naquele tempo, naquela época, quando aconteceu tudo isso, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E eu não sabia ter a reação, responder naquele tempo como eu sei responder hoje. Então, naquele momento, eu dei o perdão para mim mesma. E ali eu fui curada. Então, quando eu olho para trás, que eu lembro dessa história, eu vejo isso já não me faz mais mal. Já não dói mais. E eu olho para aquilo e hoje eu vejo como algo positivo. Aquilo que eu olhava lá atrás que me causava dor, hoje quando eu olho eu falo, nossa, muito obrigado, porque hoje eu sou a pessoa que eu sou hoje por conta dessa evolução. Olha como que eu era antes. Eu não tinha o entendimento, eu dormia, eu não tinha iluminação, não tinha esse despertar, né? Então, hoje eu sou uma pessoa diferente. Então, ali eu me perdoei, ali houve cura e foi muito lindo. Então, a próxima lei é a lei do sacrifício. Lógico que o sacrifício tudo na vida requer um sacrifício, requer uma renúncia. Eu tenho certeza que para você estar assistindo essa aula, você teve que tirar um tempo, você teve que verdadeiramente se concentrar, entender que isso é importante para você, para o seu crescimento. Então, isso é um sacrifício. E tudo na vida exige um sacrifício. Se tudo fosse fácil, todo mundo era desperto, todo mundo era iluminado. Se tudo fosse fácil, todo mundo era rico. Se ser rico fosse fácil, todo mundo era rico. Não, tudo existe um sacrifício, tudo existe uma renúncia, né? Então essa é uma lei muito forte que a gente tem que entender, que às vezes quando a gente começa nesse processo, vem os obstáculos, mas a gente tem que estar firme e forte, sabendo que o sacrifício ele é necessário para que a gente possa alcançar o sucesso. E a última lei é a lei da obediência, que é uma lei, obediência é um princípio, né? Então, quando você está alinhado com essa lei, o que você vai fazer? Com a lei da obediência, você vai obedecer todas as leis naturais. E com isso, né, você vai entrar no fluxo do universo, você vai entrar em harmonia com o universo. Então, nós temos que crer e obedecer. Porque se eu creio nisso, eu vou buscar mais entendimento para que eu possa cada vez mais saber sobre como as leis naturais regem a minha vida. E agora que eu sei, eu tenho que fazer o quê? Obedecer. Eu tenho que entrar no fluxo. Eu tenho que entrar em harmonia. Não adianta nada eu saber e não fazer. Lembra que é o ser, o fazer, e aí você alcança a consequência, e a consequência é o ter. Ter o quê? Ter uma vida extraordinária, que é a vida que você nasceu para ter.